Olá, gente. Então hoje vou falar sobre O Estrangeiro de Albert Camus, tá? Então, é um livro que eu li e comentei nas redes sociais que eu não gostei, mas estou aqui fazendo um vídeo sobre ele. Então você vai entender por que que eu não gostei e por que que você deve ler esse livro. Você pode ler, tá? Esse livro. Então, assim, eu já tinha lido outro livro do Camus e provavelmente vou ler outros. Tá? Eu tinha lido A Peste justamente durante a pandemia, né? Me chamou a atenção esse livro. E eu fui ler e eu tinha gostado, até né, porque ele fala, contextualiza bastante, até a gente tem alguns paralelos né, do que a gente via durante a pandemia de Covid, né, o distanciamento, né, às vezes uma falta de esperança, como ele coloca no A Peste. Né, então, ele falava assim, né, lá tem uma citação que me chama bastante atenção, no A Peste, que é a peste tirar a todos o poder do amor e até mesmo da amizade. Né? Então, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes. Né? Então, tirava isso né, de olhar o outro, de pensar no outro. Então, o estrangeiro já fazia algum tempo que eu queria ler, né? Eu estou lendo aqui alguns autores franceses este ano, reservei para ler, então li esse estrangeiro. Agora é rapidinho, é um livro muito curto, tá? Então eu vou falar assim nesse vídeo, eu vou falar sobre um pouquinho né, sobre a obra, o que é essa obra, rapidamente. Depois eu vou falar minha opinião, por que eu não gostei da história. Né? E aí vou fazer uma digressão sobre por que eu não gostei da história. E depois eu vou apontar ali um final, uma conclusão e uma relação até de Camus com outro autor, o Mauriac. Tá? Então você pode ler por partes, você pode ver só o começo e tal, né? Você que vê aí, né? Porque na primeira parte eu já vou falar sobre o livro, então você já vai ter interesse, já vai saber do que se trata, tá? Vou falar com spoilers, vou revelar o enredo, porque o enredo já é bem conhecido, já tá, inclusive, muitas vezes na própria, já atrás mesmo, né, no resumo já fala um pouquinho sobre o que se trata o livro, então não tem grandes surpresas, né, não tem grandes reviravoltas. Então, assim, o próprio Camus, né, ele era argelino, né, francês e também argelino, morou na Argélia durante muito tempo e é de lá que a história se passa também, né? Então, esse livro foi escrito em 1942, tá? Então, a data é bem importante, o contexto é bem importante. Muitas vezes a gente lê né, o livro pelo livro somente, mas eu gosto muito de ler também, tentando entender o contexto. E esse livro ele nos traz não só o contexto, a visão também do autor. Isso é muito importante. A visão de mundo do autor está bem exposta aqui, como está exposta em todos os seus livros. Né? Então, ele realmente é voltado para a posição né, do absurdo, né, do existencialismo. Né? Essa é a posição do Camus e que vai se juntar com Simone de Beauvoir, com Sartre, né, com outros autores existencialistas franceses. Né? Mas o Camus é um dos mais pessimistas desses, assim, né? Então o personagem do livro é o Meursault, tá? Meursault, que ele é um colono francês ali, tudo meio indiferente a tudo que acontece à sua volta, né? Ele mora lá na Argélia, né? E ele é ali, então, um cara que nada parece que afeta ele, né? Ele não liga muito e para as coisas que acontecem ao seu redor. Tudo ele né, vai falando, tá bom, ok. Alguém convida ele para fazer alguma coisa, ele tá bom, vamos lá. Às vezes é uma coisa absurda, né, que chama ele para fazer, ele tá bom, vamos lá. Né, tem a mulher, né, que é a apaixonada por ele ali, fala para ele, vamos nos casar, né, com que ele tem a relação, vamos nos casar. Ele, tá bom, né, tudo bem. Okay, mas pergunta para ele, né, ela pergunta para ele, mas você me ama? Não sei, né? O que é o amar e tal, né? Então, ele é tudo muito assim, indiferente. Aí chega um cara lá, mau caráter, que é um vizinho dele, chama ele para fazer coisas absurdas, ele, vamos lá, bora, né? Nem pensa, tá bom, ok, né? Então, um cara assim, bem despreocupado. E aí, ele se envolve, o Marceau, semanas após o funeral da mãe dele, né, que também ele age de maneira bem assim indiferente, sem sentimentos, né, todo mundo fica até bastante estranhando, né, que não tem nenhuma
não chora, não se emociona, né? Todo mundo fica, como assim, né? O cara nem liga, né, para nada. E ele, bem niilista, né? E aí, semanas depois que o funeral da mãe dele, o amigo dele chama para ele ir brigar com os árabes, né? Esse amigo, né? Que é o vizinho dele, chama ele para ir lá, então, brigar com uns árabes, e ele acaba aí brigando, e ele, por causa do reflexo, vem o outro árabe por causa do reflexo da luz, do mar e na lâmina, da faca que estava vindo o árabe, ele mata o árabe, né, lá. E depois ele vai ser julgado, né? Então, por que você fez isso e tal? E ele sempre, né, agindo daquela forma, assim, né? Porque eu quis e tal. E ele justifica, né, que foi por causa do sol que ele matou o árabe, né? Então, assim, eles tentam se defender, mas não apresentam muito bem defesa. O advogado dele também é um toscão, né? E ele fica lá, ele vai ser condenado. Então, você já vê, assim, como que começa o livro, algumas passagens interessantes, né? Como acaba, você vê assim que esse amortecimento sentimental, né, dos sentidos, né, que ele parece não sentir nada, né? O livro começa assim: hoje mamãe morreu, né? Assim que começa o livro, e você vê assim que pouco importa isso, né? Então, para ele, e isso inclusive vai ser usado contra ele no tribunal, né? Que dele não se importar, depois as pessoas usam, olha só, o cara não tem sentimentos mesmo, né? Então realmente ele é um traste, né? E eu, assim, você vai sentindo, por isso que eu não gostei, pela visão de mundo que é passado no livro. Já vou para mais outras partes, citações aqui, que eu achei interessante. O livro não é ruim, tá? Como um livro. Ele é bem escrito, ok. Ele é curto, tá? Na minha edição, ele tem aqui 110 páginas, né? Então, um livro bem curto, rápido, você lê. Eu até acho que não é um livro que não vale a pena ser lido, eu acho que vale a pena ser lido para conhecer e tal. Mesmo que você critique, você não goste de um ponto de vista, é importante você conhecer, né? Então é mesmo por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Mesmo eu não gostei, eu vou falar os meus motivos por não ter gostado, né? Então eu acho que vale a pena você conhecer, ter conhecimento, até para você, peraí, o que eu gosto em contraposição, né? Eu falei também que dá para a gente contrapor, às vezes, essa história, né, com Crime e Castigo do Dostoiévski. Totalmente diferente, outra visão, né, com certeza, mas eu acho interessante porque lá em Crime e Castigo você tem um crime que se comete e a pessoa tem uma questão de consciência, né? Lá, né? O personagem Raskolnikov, ele tem, né, a consciência dele é abalada, é afetada, né? Então a consciência dele vai sendo transformada, né? Ele vai tendo uma restauração. Aqui não, né? Ele não acha que foi errado, né? O Meursault não acha que foi errado o que ele fez. Não tem problema o que eu fiz, né? Até um parênteses aqui, que a palavra Meursault, o nome, né? Ele tem duas palavras francesas meio que juntadas, moldadas, que é mourir e salver, né? Que é morrer e salvar, né? Então isso vai ter até uma significação no final da obra, né? Que a gente compreende melhor isso. Para um francês que está lendo, ele compreende facilmente. Para a gente, né? A gente não tem esse conhecimento, tanto às vezes o francês para a gente passa batido esses nomes. Às vezes, muitas vezes nas histórias, né, os nomes têm significados mais profundos, né? Então você vê assim que eu gostei, e você vê assim a indignação do autor com tudo, porque você vê a visão dele refletida aqui, do Camus refletida aqui no Meursault, até parece que é meio biográfico, né, autobiográfico aqui o personagem, as indignações, porque ele não se indigna com nada, nada afeta ele, né, as pessoas falando, as pessoas brigando, o cara lá, o vizinho dele bate na mulher, ele não se preocupa, não acha nada, ele é um cara assim, né, que o cara está ok, né? Tudo bem, o que está acontecendo. Mas no final, quando ele está preso, condenado, e vem um padre para confessar, para ouvir as confissões dele, aí ele fica bravo. Aí ele se indigna, ele grita com o padre, agarra o padre, e você percebe assim esse ódio do Camus barra Meursault,
né, contra a religião, contra o sentido. Né? Ele está falando assim, nada tem sentido, né, um niilista, não quero... não existe Deus, o niilismo, né, nada importa, mas quando vem ali a religião ele fica bravo, né, aquilo incomoda ele. A gente vê muito isso no ateísmo, né, muitas vezes, de muitos ateus. Né, eles têm uma raiva para com Deus. Né, e é assim, né? Talvez Freud explica, né? Talvez a gente possa. Por que essa raiva? O que tem com os valores objetivos? Né? Nada tem valor, mas. E aí depois eu vou comentar até sobre isso, né? Essa ausência de valores objetivos. É... Então, assim, o momento é muito interessante, o momento que ele tem esse arrombo de violência contra o padre. Né? O padre fala, ele tá narrando, o narrador fala, né? Queria continuar a me falar em Deus, o padre, mas eu avancei para ele e tentei explicar-lhe pela última vez que já não dispõe de muito tempo. Não queria perdê-lo com Deus. Né? Isso o Meursault pensando. Né? Aí o padre fala, rezarei por você. E aí o narrador Meursault fala assim, então, não sei porquê, qualquer coisa se partiu dentro de mim. E aí que ele começa a gritar e ficar violento, né? Então, o padre não fez nada, só falou, eu vou rezar por você. E aquilo, ele fica indignado com aquilo, né? Que absurdo isso que você está falando, né? E ele fala, né? Ele fala isso, né? Durante toda essa vida absurda que eu levara, que me importava a morte dos outros, o amor de uma mãe, que me importava o seu Deus, as vidas que as pessoas escolhem, os destinos que as pessoas elegem, já que um só destino deveria eleger-me a mim próprio e comigo milhares de privilegiados que, como ele se diziam meus irmãos. Ele compreendia? Ele compreendia o que eu queria dizer? Todos eram privilegiados. Né? Então, não importa nada, não importa isso, né? Não importa Deus. Né? Ele está lá, a sua existência absurda. Né? E aí acaba assim, a última frase é bastante sintomática e você lembra o significado, relembre o significado do nome dele, Meursault, que é morrer e salvar. Eu me abria pela última vez à terna indiferença do mundo. Por senti-lo tão parecido comigo, tão fraternal, o mundo, enfim senti que tinha sido feliz e que ainda o era. Para que tudo se consumasse, isso é um termo religioso muito importante, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução, ele foi condenado, e que me recebessem com gritos de ódio. Então aqui ele se achou um Cristo. Né? Então ele é o Cristo do absurdo, o Cristo do existencialismo francês aqui. Né? Inclusive, ele faz essa referência depois, mais tarde, uns 10 anos depois que ele escreveu numa entrevista, ele fala que o estrangeiro, o personagem aqui, é o único Cristo que merecemos. Né? É um Cristo absurdo, um Cristo niilista, que não se importa com nada, não se importa nem com a sua mãe, com a morte de sua mãe. Né? E a gente sabe que isso é um absurdo mesmo. Né? Concordando aqui com o autor que tudo é absurdo. Não, não é, a existência não é absurda. Essa existência sem valores, né, sem um valor objetivo, realmente é um absurdo. Isso é muito interessante quando você vê o contexto em que ele escreve e o contexto da geração francesa da época ali que ele estava escrevendo, né? Junto com outros existencialistas, com o Sartre, por exemplo. Né? Ele escreveu esse livro, como eu já mencionei, em 1942. 1942, a França estava sendo invadida pela Alemanha, estava em guerra, o mundo estava em guerra. Né? Então, alguns autores colocam que a Segunda Guerra Mundial, foi o auge do existencialismo francês. Né? Por quê? Os franceses eles eram bastante otimistas com relação à ciência, à tecnologia, ao progresso no século XIX. Né? Só você lembrar do positivismo, Auguste Comte. Né? Eu acabei de ler Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele também é um cara extremamente otimista. Muitos outros eles eram extremamente otimistas. Só que o que aconteceu? Veio uma Primeira Guerra Mundial e aí balançou muitas dessas estruturas que eram frágeis, né? Porque muitas dessas pessoas acreditavam só no progresso, na ciência, na tecnologia. Né? Eles acreditavam que essas questões materiais seriam suficientes para trazer um progresso da natureza humana. E aí
né, eles já ficaram abalados. Inclusive, alguns movimentos que eram otimistas, por exemplo, um movimento artístico, que é o Art Nouveau, que era extremamente otimista na relação da arte, da natureza e da tecnologia. Você pode ver em obras como a Sagrada Família, do Gaudí, lá em Barcelona, mas tem muitos outros artistas nessa época. Émile Gallé, que fazia vasos maravilhosos, né? Vários outros artistas dessa época, eles eram bem otimistas, e esse movimento Art Nouveau, ele é um movimento belíssimo que começa no final do século XIX e ele meio que acaba ali por volta do início da Primeira Guerra Mundial, né? Ele vai, claro, vai tendo alguns, mas alguns artistas continuam, mas esse movimento, essa força meio que tem uma grande diminuição, né? Por quê? Porque as pessoas viam que a tecnologia e a ciência não podiam salvar as pessoas. A ciência e a tecnologia não iam trazer esse avanço da humanidade. E aí o que acontece? Muitas pessoas, nesse período, nesse intervalo, no período entre guerras, vão ficar extremamente pessimistas. Então é aí que vão surgir várias distopias, inclusive. Admirável Mundo Novo, do Huxley, Nós, do Ziamintin, que é uma ficção científica russa, que inclusive inspirou 1984. Tá? 1984 é depois da Segunda Guerra. 1948, do George Orwell. O próprio C.S. Lewis publica a sua trilogia cósmica nesse período entre guerra, que é uma trilogia de ficção científica também. Então você vê que todo mundo estava bem desanimado, desesperançado com relação à ciência e tecnologia. Então, por exemplo, né, você tem um livro, esse aqui, só tem em inglês, mas ele fala de Twilight Years, exatamente, ele está falando dos britânicos entre guerra. Então, muitas pessoas ficaram com essas esperanças esfragalhadas, problematizadas aí durante o período entre guerras. E aí, quando surge uma nova guerra, né, todo mundo, os existencialistas, falam, não adianta, esse mundo aqui, a natureza humana, não tem jeito, é realmente isso, é um absurdo. A existência humana é um absurdo. Então, se eu matar uma pessoa, né, como fez o Meursault, tá bom, whatever, né? Não tem problema. E daí, né? Não tem, a existência humana não tem razão de ser, né? Então, isso que me deixou assim, assim, que fez eu não gostar não da escrita do livro, não da história, né, em si, mas da cosmovisão mesmo, né? Do fechamento, do absurdo do fechamento da história, né? Da condução da história. Realmente a cosmovisão. E ela reflete, por isso que eu acho que é importante se ler um livro, mesmo que você não goste, da visão de mundo que está sendo representada ali, da visão do mundo do autor, é importante você ler para conhecer. Então, o Albert Camus, aqui, ele está mostrando toda a visão de mundo de vários existencialistas que estavam ali franceses nesse período, de vários franceses nesse período, né? Que não tem salvação. O mundo, a natureza humana não vai melhorar realmente, né? Não tem esperança. Ficaram extremamente desesperançados. Isso aconteceu, inclusive, na Europa inteira, né? Então, essa confiança cega que eles tinham no progresso não deu certo, né? E aí, o que eu tenho uma visão, inclusive, é a minha área de estudo que eu estudei, né? Alguns autores ali, o Tolkien, o C.S. Lewis, Michael Pollan e outros autores, que a confiança deles não estava depositada nos homens. E a esperança deles, mesmo que eles tenham ficado tristes com o que estava acontecendo, profundamente chocados com o que estava acontecendo, com guerras, com mortes, né? O Tolkien e o Lewis, eles participaram, por exemplo, de uma das batalhas mais importantes na Primeira Guerra, a Batalha de Somme, que aconteceu na França, inclusive, né? Foi uma batalha bem sangrenta, foi a maior batalha aí da Primeira Guerra. Eles sabiam então do horror, tiveram conhecimento, testemunharam em primeira pessoa os horrores da guerra. Eles não ficaram desesperançados com o futuro, né? Eles sabiam que não podíamos colocar nossas esperanças nos homens, não podíamos colocar nossas esperanças na justiça humana, na tecnologia, na ciência, né? Então eles, durante
esse intervalo, eles falam, realmente, durante esse entre-guerras, e mesmo durante a guerra, o C.S. Lewis, durante a guerra, transmitiu mensagens de esperança, né? Cristianismo puro e simples, foi primeiramente palestras radiofônicas pela BBC, que depois foram transformadas em livros. A Abolição do Homem foi escrito durante a guerra, né? Então, mesmo assim, eles viam que, né, há esperança. Tá? Então tem alguns livros, inclusive a gente tem em português, que tratam sobre um pouco sobre isso. A gente tem esse aqui do Colin Durrier, que é Atormentados, né? C.S. Lewis, Tolkien e A Sombra do Mal, onde eles vão mostrar sobre isso, sobre a esperança, né, que pode existir. Outro livro que a gente tem aqui do Joseph Laconte, que é Um Hobbit, um Guarda-Roupa e uma Grande Guerra, né? Mostrando que mesmo apesar de ter bastante dificuldades com guerra, ter destruição, ter bomba caindo na sua cabeça, mesmo assim a nossa esperança está em outro mundo, né? Não está em outro lugar, está aqui. Então C.S. Lewis escreve falando assim, né? Por que a gente tem que continuar estudando, mesmo em tempos de guerra, ele falava, né? As bombas caindo lá em Londres e tal, e as pessoas refugiando-se em Oxford e tal, né? E ele, que é inclusive o começo de Nárnia, né? Assim, os sobrinhos lá, os primos vão se refugiar em Oxford, né? Mesmo assim, né, a esperança não está morta, porque eles sabiam, né, aquela coisa assim de desapontado, mas não surpreso, né? Eu sabia que podia acontecer uma Segunda Guerra Mundial. Eu sabia, o homem é capaz de construir uma bomba atômica e matar seus semelhantes, né? Eu estou extremamente desapontado, mas eu não estou surpreso, né? Eu sabia que isso pode acontecer. A natureza humana é terrível, né? Só que você vai cruzar os braços? Não vai cruzar. Essas pessoas, e aí eu acho que isso é uma diferença que tem. Enquanto muitos existencialistas franceses ficavam, né, dizendo, então não adianta, não tem o que a gente faça, né? A França ia sendo invadida pelos nazistas, né? Ia lá invadindo e essa geração não foi forte o suficiente. Claro, a gente pode falar sobre questões de guerra, estratégia de guerra e tal, geopolíticas e tal, mas muitos intelectualmente eles não tinham capacidade de enfrentar um desafio tão grande como era a cosmovisão nazista, o Zeitgeist nazista, né? Enquanto isso, né, a gente vê pessoas se levantando contra. Você vê os ingleses do outro lado, inclusive você vê os discursos fortes de nossa, fugiu agora o Churchill, como que eu fui esquecer, né? O Churchill fazendo discursos fortes, né? E o C.S. Lewis falando, né? A gente criou homens sem peito, é isso, né? Pessoas que são covardes, pessoas que, né, a existência e tal, né? E fica aí, nada tem sentido e tal. E aí as pessoas, não, existe, né? Existe, não todos os ingleses, tá? Alguns ingleses, existe valores, objetivos e pelos quais valem a pena lutar. C.S. Lewis escreveu um texto falando, por que não sou um pacifista? Tá? Tolkien, pela boca se você vai ver, né, pela a boca do Faramir, né, ele fala assim, por exemplo, né, que é um personagem muito legal, que é ruim nos filmes, tá? O Faramir, vai ler o livro lá nas Duas Torres, ele aparece assim, ele fala um termo assim, vai ter a guerra, a gente vai ter que lutar. Então ele fala dessa forma. A guerra precisa existir enquanto defendemos nossas vidas contra um destruidor que devoraria todos. Mas eu não amo a espada brilhante por seu gume, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Amo somente aquilo que eles defendem, a cidade dos homens de Númenor. Né? Olha a diferença. Né? Eu não amo a guerra, não quero que aconteça. Mas eu preciso lutar contra os nazistas. Eu não posso deixar que eles, né, entrem, invadam e destruam tudo aquilo que eu considero belo, tá? E valoroso. Né? Então foi isso que me deixou. E assim, toda a problemática do existencialismo, ela tem alguns autores que vão demonstrar isso. Por exemplo, um grande livro, William Barrett, escreveu Irrational Man. Infelizmente, nós não temos em português, né? Esse livro é um livraço. O Homem já é um livro clássico, né? O Homem Irracional.
acho que é de 60, alguma coisa assim, ele fala, né, que é uma questão, o existencialismo é a filosofia da era atômica, até ele fala isso, né? Então, alienação, estranhamento, né? O estrangeiro, o Meursault, ele é um cara estranho, né? E né, essa impotência com a capacidade de confrontar as profundas dificuldades da existência humana, né? Então, realmente, né, condição solitária, desprotegida do indivíduo, né, e não tem força para lutar contra essa ameaça. Né? Então, essa é a literatura existencialista francesa que você vai ver em todos os textos do Camus, todos os textos do Sartre, né? Você vai ler na Peste, né, nos outros livros dele aqui, do Camus, do Sartre, do Simone de Beauvoir, você vai ver essa desesperança, não tem o que fazer. Né? Então foi isso realmente que me fez não gostar do livro. Mas é um livro bem escrito, é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler para conhecer. Né? Eu acho que ele reflete muito o espírito do tempo ali dos franceses dessa época. Não que todos os franceses pensassem iguais, tá? Inclusive, agora eu vou pro final aqui, para minha conclusão, vou ler uma passagem que eu achei bem interessante, e aqui, né, me permitam ler algumas partes aqui, que é realmente que eu gosto muito, assim, para ver como não eram todos os franceses que pensavam iguais. Longe disso. A gente tem o Jacques Ellul, por exemplo, que eu gosto muito. Também francês, você tem outros pensadores. Mas estou falando aqui dos pensadores existencialistas franceses desse período aqui, que estão ali em torno, né, do Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, que concordavam com eles. Leio aqui uma passagem que eu achei muito interessante, que do encontro ali, de uma conversa entre o Camus e o Mauriac. Não sei se é assim que se pronuncia, Mauriac, que é um autor que era o contraponto do Camus. Então, o Mauriac, ele está aqui, essa passagem, essa história conta nesse livro, Aguardando o Rei, o volume 3 dos Liturgias Culturais, do James Smith, e tem um box, tá, que fala sobre a misericórdia no julgamento. Livraço, recomendo ler ele inteiro, mas tem um box aqui que fala desse encontro aqui, depois, no pós-guerra, entre Camus e Mauriac. Né? Então, depois que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, né, se seguiu um julgamento dos intelectuais que tinham colaborado com os nazistas. Tá? Então, Camus se levanta e fala, não, tem que realmente fazer justiça, tem que condenar à morte esses caras que participaram, né, foram colaboracionistas de um regime absurdo, de um regime, né, que queria destruir a humanidade, né, queria ali ser eugênico e contra, né, todas as pessoas que pensavam diferentes. Então, ele né, falando contra o nazismo e falando tem que ser realmente condenados à morte, né, eles. Então você vê que aquele cara, isso lá depois, né, depois da guerra, né? Depois que então ele já tinha escrito isso. Então, para um cara que é niilista, que não existe valores, né? Se levantou até bem, né? Colocou alguns valores absolutos ali, né? O nazismo é errado, o nazismo é do mal, né? E aí com que base moral ele vai julgar os nazistas, né? E aí é complicado. E aí ele fala assim, né? O Camus fala, né, sobre essa discussão com o Mauriac e tal, e toda a discussão com outras pessoas sobre esse julgamento, como é que devia ser julgado esses colaboracionistas. Ele fala assim, até nosso último momento, protestou Camus, nos recusaremos a conceber uma caridade piedosa que roube dos homens a sua justiça. Eles têm que ser justificados. A purificação exigia uma justiça exemplar, aqui e agora. Eles têm que ser punidos de maneira exemplar. Então, o Camus escolheu a justiça humana. Né? Já o Mauriac, ele fala, não, né? Nós temos que agir com misericórdia. Né? Até o Camus falava assim, o Mauriac é um São Francisco dos tribunais. Né? Ele é o cara que quer piedade por essas pessoas, essa corja aí que não merece piedade. Né? O Mauriac, então, teria escolhido a justiça divina e por isso ele escolheria a indulgência. Né? Tudo bem, eles erraram, eles confessaram que estavam errados, se desculparam, então a gente tem que perdoá-los. Né? Como um bom cristão que ele era, né? O Mauriac, católico, né?
temos que perdoá-los. Então, é depois interessante que, mais tarde, o Camus, aquele posicionamento do Mauriac plantou uma sementinha no Camus. Né? Ele ficou depois pensando sobre aquilo, né? E mais tarde ele fala que aquela declaração as declarações do Mauriac em favor do perdão mexeram com ele e colocaram uma nova perspectiva. Ele fala assim: eu jamais, olha só a mudança desse cara que fala que o Meursault aqui, né, o personagem aqui do Estrangeiro, né, ele é um exemplo de Cristo, né, e é o único Cristo que a gente merece e tal, porque a vida é absurda. Ele fala assim: eu jamais jamais partirei do pressuposto de que a verdade cristã é ilusória. Olha isso, mudou, não é mais ilusória para ele a verdade cristã, mas simplesmente do fato que não posso aceitá-lo. Olha só, então ele passou dessa fase, ele não pode. Aquela raiva que ele tinha com o padre, o Meursault, lá no Estrangeiro, ele fala assim: eu não acho que isso é mentira, mas eu não consigo aceitá-lo. Olha a mudança de posição. Né? Então ele fala assim: eu nunca deixei de meditar no que Mauriac disse. No fim dessa reflexão, passei a admitir para mim mesmo, e agora o faço publicamente aqui, numa entrevista, né, mais tarde, que no tocante aos fundamentos e ao ponto exato da nossa controvérsia, François Mauriac extraiu o melhor de mim. Caramba, isso aqui é espetacular. E com isso eu finalizo, já ficou muito longo, né? Então eu falo para você: leia esse livro Estrangeiro, nem que seja para criticá-lo, para discordar dele. Você pode discordar de mim, pode fazer o comentário aí se você discordou do que eu coloquei aqui. Essa é a minha visão, né? Eu concordo com François Mauriac muito mais do que Albert Camus. Né? Mauriac também foi prêmio Nobel, assim como Camus. Ele escreveu um livro muito bom, tá? Dizem, eu estou separado aqui para ler, né? Que é O Filho do Homem, onde ele trata a vida de Cristo. Nós temos em português Pela Nova Fronteira, em capa dura, então é um livro que eu quero ler e com certeza eu vou comentar aqui também no canal, porque ele traz até uma visão meio que oposta aí. Vamos ler ele, vamos pensar. Se você já leu, também comente aí esse livro também do François Mauriac. Tá? Então eu fico por aqui, comente se você gostou, né? Eu digo, leia o livro e comente se você discorda da minha visão, né? Essa é a minha visão. Então, mesmo livros que às vezes a gente não gosta, eu acho que não existe livro ruim, né? Mesmo que esse livro ele não é ruim, longe disso, mas eu discordo da visão de mundo dele. Então, mesmo livros às vezes que a gente discorda, eles nos ajudam a pensar, a refletir sobre essas coisas, tá? Então foi isso que me levou a fazer esse vídeo, mesmo eu não tendo gostado dele, tá? Então, comenta aí o que você achou e ficamos por aqui e vamos aí continuar essa bela aventura pelos livros, né? Mesmo livros que nos desafiam a pensar um pouco sobre a existência, tá bom? Até mais.